Os adoradores do deus Malthus não se cansam, eles estão em polvorosa. Foi publicado um artigo recentemente na revista World, previndo, adivinhe só, um colapso civilizacional. Olha que coisa impressionante, como se isso já não tivesse sido previsto milhões de vezes no passado. Nas próximas décadas a humanidade vai entrar em colapso por conta do alto consumo, combustíveis fósseis, vai faltar alimento para todo mundo, blá blá blá. Você conhece muito bem essa balela. A pesquisa ultracientífica diz que se nós não consumirmos de forma eficiente os recursos, se a população humana não diminuir, se nós não pararmos de queimar combustíveis fósseis, não vai ter alimento para ninguém, vai todo mundo passar fome, vamos todos viver na miséria, nossa sociedade vai colapsar totalmente. Que cenário apocalíptico terrível, você não acha mesmo? E a verdade é que todas essas previsões de falta de alimentos e de guerras por conta de água, de recursos e tudo mais, isso já foi previsto inúmeras vezes. Thomas Malthus disse isso no passado, fez uma previsão completamente apocalíptica e errada, equivocada, dizendo que a população humana iria crescer muito mais rapidamente do que a produção de alimentos, então a sociedade iria colapsar, as pessoas iriam morrer de fome. E ele estava errado, isso nunca aconteceu. A humanidade nunca cresceu tão rápido quanto ele previu e a produção de alimentos teve um salto gigantesco. Ao contrário do que Thomas Malthus, o profeta do caos, havia profetizado, vaticinado, nós comemos muito mais alimentos do que os nossos antepassados hoje em dia. O consumo calórico do ser humano é cada vez maior e a fome é cada vez menor ao redor do globo. Então ele está duplamente equivocado em suas previsões. Ainda assim, os seus seguidores, os malthusianos, insistem em fazer esse tipo de profecia, de previsão furada, ano após ano, porque eles todos cometem, incorrem no mesmo erro, que é o de achar que o ser humano se comporta como um gafanhoto. Nós somos aqui um enxame de gafanhotos sobre o planeta Terra, destruindo recursos, parasitando o planeta de uma forma irreversível. Mas isso é um erro grosseiro, porque nós não somos só consumidores, nós também somos produtores. Nós somos criadores, nós resolvemos problemas. Colocados diante de desafios, nós somos capazes de dar respostas que nos permitem sobreviver e até melhorar a nossa qualidade de vida ao longo do tempo, como a história nos demonstra. Nós mudamos a natureza e nós nos adaptamos a ela. Nós somos capazes de vencer as dificuldades e usar a natureza ao nosso favor para nos beneficiar cada vez mais, ter uma vida cada vez melhor, com mais conforto, com mais comodidade, usando cada vez mais recursos de uma forma assim altamente eficiente. E essa é a palavra-chave para essa história, a eficiência do comportamento humano. Nós somos cada vez mais capazes de fazer mais coisas com menos recursos, né? Gastando menos, tendo aí um investimento de recursos cada vez maior para ter mais resultados. É isso que garante comida na mesa aí de bilhões de pessoas todos os dias. No passado a população humana era muito melhor, mas o ser humano não tinha uma agricultura tão eficiente, uma pecuária, uma produção de alimentos tão eficiente quanto tem agora, então não era possível alimentar muito mais gente, mas à medida em que a população humana foi crescendo, havia necessidade de se alimentar mais bocas, a produção humana também foi melhorando, né? Soluções foram encontradas e enfim nós temos o atual cenário. Então o que explica todo esse afã malthusiano para condenar a humanidade ao colapso mais uma vez, independente aí de todos os outros vaticínios catastróficos que deram errado no passado? Bem, a verdade é que essa gente odeia o ser humano, isso é um fato inegável. Esse povo aí não gosta de gente, não gosta de pessoas, não gosta do ser humano, eles querem ver a desgraça, o sofrimento e a miséria de cada vez mais pessoas, especialmente dos mais pobres. Afinal de contas, eles pedem por menos carbono, né? Você sabe, você é o carbono que eles querem eliminar. Querem gastar menos combustíveis fósseis, isso faz mal para o planeta e tudo mais. Se você parar de consumir combustíveis fósseis, você lança a humanidade na miséria, porque nós dependemos hoje para ter o nosso padrão de vida e muito mais, para ter comida na mesa, simplesmente, nós dependemos de energia, geração de energia, para fazer as indústrias girarem, a produção de alimentos girar e tudo isso chegar na nossa casa. Então é fundamental queimar combustíveis fósseis para que nós tenhamos um padrão de vida cada vez melhor. E não, ninguém gosta de poluir a cidade, ver aquela chaminé saindo um gás poluente e tudo mais. Ninguém aqui está dizendo que isso não causa efeito estufa. Enfim, esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, não podemos abrir mão da produção energética que nós temos. E principalmente, se queremos ter uma vida melhor, se queremos que os pobres tenham uma vida melhor, precisamos de mais energia elétrica. O caminho mais fácil para chegar nisso é queimar mais combustíveis fósseis, mas existem outras respostas
que por algum motivo são ignoradas por essa gente que supostamente defende o meio ambiente, querem preservar o planeta, sustentabilidade e tudo mais. Por exemplo, a energia nuclear, que tem a capacidade, o potencial para gerar uma quantidade absurda de energia com gasto de recursos pequeno e de uma forma altamente segura, uma energia muito limpa que mereceria muito mais investimentos, mas esse pessoal prefere desperdiçar recursos aí em pás eólicas ou naqueles painéis solares, coisas que não têm futuro, que não têm um potencial da energia nuclear. Por que eles não apoiam a energia nuclear? Porque ela resolveria os problemas da humanidade. Você teria pobre aí tendo churrasco, tendo geladeira, micro-ondas, TV, banho quentinho, ar-condicionado o dia todo, porque a energia ficaria muito abundante e, portanto, barata. E essa gente não quer o pobre vivendo bem. Eles não querem o pobre tendo uma vida semelhante ao que os ricos têm hoje. Eles são a aristocracia do mundo moderno. Você acha que essa gente quer o pobre desfrutando dessas coisas? Jamais! E a verdade é que por trás de toda a profecia malthusiana está o mais profundo ódio pelo ser humano. Diminua a população do mundo, eles dizem, mas o que eles realmente querem dizer é: tenha menos pobres no mundo, que os pobres morram todos porque a gente não aguenta essa gentalha dividindo o mesmo planeta que a gente. Eles dizem, temos que reduzir o consumo. Na verdade, o que eles querem dizer é, tem que ter menos comida na mesa do pobre. Esse pobre que fica gastando recursos aí, temos que plantar um monte de terra para dar comida para o pobre. Ele que se lasque, deixa o pobre morrer de fome. Vamos ser sustentáveis. Precisamos conter a população mundial, está crescendo muito. Temos que ter controle de natalidade. Entenda-se, eles querem praticar eugenia, limitar o crescimento de determinadas populações para purificar a humanidade com pessoas como eles. E mais do que isso, eles querem controlar todos os recursos, né? Porque no final das contas é isso que eles querem: poder, controle para determinar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, para transformar isso aí numa ferramenta, num mecanismo de escravidão. Só quem estiver a serviço deles é que vai poder desfrutar dessas coisas. A verdade é que a abundância causa progresso, causa melhoria de vida para as pessoas. E onde existe abundância, existe liberdade. Porque onde nada falta, onde todos têm tudo, conseguem ter acesso a todas as coisas aí com facilidade, não existe escravidão, não existe dependência, porque todos são livres, ninguém depende de ninguém para absolutamente nada, ninguém é escravo de ninguém. Mas isso é um problema, porque os globalistas querem nos escravizar, eles querem tolher a nossa liberdade, querem restringir a nossa vida. Como eles vão fazer isso? Acabando com a abundância, criando um mundo de escassez, uma sociedade de escassez, utilizando-se para isso aí de diversas profecias malthusianas dizendo que a humanidade vai para o saco, vamos ter um colapso civilizacional, vai ter aí o aquecimento global, o Ártico não vai existir, sei lá, em 2015 e as cidades todas costeiras vão estar debaixo d'água em 2019 e coisas do tipo. Todo um terrorista climático ambiental que não passa de uma balela ambientalista cujo único objetivo é nos controlar, nos restringir e, no fim das contas, nos escravizar, nos tornar meros joguetes cuja vida, cujo destino é determinado por esses senhores iluminados que dizem saber o que é melhor para a humanidade. Não, essa gente está errada, a humanidade não é o problema do mundo, ela é a solução. Nós não somos gafanhotos destruindo o planeta, nós estamos pensando formas melhores de usar os recursos disponíveis que não estavam sendo usados por nenhum outro bicho, nenhum outro animal. Estamos descobrindo formas de usar tudo o que a Terra nos proporciona, a natureza, até mesmo o espaço nos proporciona, para termos uma vida melhor, explorarmos o máximo da nossa potencialidade e fazemos isso de uma forma eficiente, de uma forma sustentável, ao contrário do que esses senhores malthusianos dizem. Eles afirmam que o ser humano é o problema do planeta Terra, nós somos uma praga, estamos destruindo a vida aqui neste planeta. Mas se você pensa dessa forma, se você acha isso, me responda uma pergunta. Se nós descobríssemos hoje que daqui a 400 anos um meteoro gigantesco vai cair no planeta com capacidade para destruir toda a vida sobre a face da Terra, qual seria a única espécie capaz de evitar essa tragédia, salvando todos os outros seres vivos?